Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Matheus de Brito, que tem um estudo sobre literatura portuguesa. Agradeço muito sua presença aqui, Matheus, e vou começar pedindo se você quiser falar um pouco da sua trajetória. Eu sei que você tem um doutorado em Cotutela, né, entre a Unicamp e a Universidade de Coimbra, e agora está fazendo pós-doc na Unicamp também. Se você quiser contar como é que foi esse doutorado, seu objeto, né, suas hipóteses e conclusões, e depois falar a continuidade disso agora no pós-doc, né, e a gente vai conversando. Obrigado pela sua presença aqui, já lhe passo a palavra. Tá bem. Então, primeiro eu queria agradecer ao Caio a oportunidade de estar aqui e de expor assim a pesquisa. É um trabalho muito importante que você tem desenvolvido, como eu assinalei há pouco, né? E qual é? A gente tem que começar pela pesquisa, é isso, né? Tá bom. Então, eu estudei teoria da literatura na Universidade de Coimbra. Comecei lá e então houve a oportunidade de fazer a cotutela aqui, sob orientação do Fábio Durão, né? E eu aceitei isso, foi uma grande oportunidade para modificar a forma como eu enxergava até os conceitos básicos com que eu trabalharia, né? Quando eu digo que trabalhei teoria da literatura, normalmente as pessoas pensam, mais aplicada a que objeto? Né? Você trabalha uma grade teórica e você tenta ver um conjunto de objetos segundo essa grade teórica. Eu trabalhei a própria teoria, no caso. O que me deu uma perspectiva metateórica ou epistemológica, num determinado sentido, se a gente quiser colocar assim, sobre a própria teoria da literatura. Então, nesse processo de revisão conceitual da teoria literária, eu também propus ou comecei a fazer uma intervenção na história da literatura, tentando reimaginar essas coordenadas segundo as quais a gente produziu uma narrativa histórica para a literatura, especificamente a portuguesa, ali em torno de Camões. E tem sido esse o meu trabalho, basicamente. Eu posso entrar em algumas questões menores ou mais específicas do trabalho da investigação doutoral. Pode ser, fica à vontade. Até porque ninguém falou do Camões no canal ainda, então se você puder. Eita, eu vou tentar passar da teoria para o Camões, olha só. Então, a minha tese doutoral se intitulou Materialidade e Contingência. Contribuições à reflexão estética nos estudos literários, eu acho. E a premissa básica, ou a crítica básica que eu avançava com a tese, era de que uma determinada forma de lidar com a literatura, nomeadamente teórica, desprezava certas dimensões da experiência que a gente faz dos objetos. E para mim isso quer dizer, sobretudo, uma forma de empobrecer a dimensão social e histórica do objeto literário, né? Quando a gente aprende literatura na escola, a gente entra dentro de um programa de questionamento ou produção de sentido e a gente tende a ignorar, não é que haja realmente uma verdade última da história que domine o objeto, mas a gente tende a ignorar aquilo que a história poderia aparecer ou como a história poderia aparecer para a gente por meio desses objetos, né? Quando eu estou diante de uma ruína, o que eu estou vendo ali, o meu encanto pela ruína é precisamente esse choque entre o objeto do passado, o meu tempo presente e o processo temporal que levou um determinado objeto a uma série de transformações. E a nossa mente fica imaginando, mais ou menos, como é que seria isso? Como é que seria essa ruína se não fosse uma ruína, se eu estivesse vivendo esse outro tempo histórico? E, no fundo, a gente, quando lida com certos objetos literários, a gente tem a ilusão de que a gente está sincronizado com eles. A gente lê o objeto como se ele tivesse imediatamente disponível e tenta fazer sentido, não é, nesse quadro sincrônico da cognição. Quando talvez seja muito mais interessante ou muito mais produtivo a gente começar a estranhar os objetos históricos,
né? Estranhar o poema, estranhar a literatura como um todo, né? Ou mesmo o conceito de literatura, que é uma discussão que eu continuo mantendo com alguns acadêmicos, sobretudo o meu antigo orientador, Oswaldo Silvestre, de que não há essa ideia de literatura num quadro antropológico que eu possa dimensionar para todas as culturas. Entende? Não existe uma antropologia da literatura, não é um fenômeno desse tipo, é um fenômeno histórico bem demarcado, burguês, como eu tento ver, e aí a questão se torna, o que é que esse conceito do século XIX, burguês, de literatura, fez a toda a produção cultural escrita anterior e que tipo de operações ele ainda leva a cabo hoje, quando eu digo literatura, e eu acho que estou falando dessa coisa que atravessa, como um crítico recentemente colocou, 30 séculos. 30 séculos? Acho que 30 séculos. Acho que ele colocou essa expressão. Quem colocou isso foi o Aguiar e Silva, no último livro que ele lançou. O Aguiar e Silva é também uma pessoa com quem eu travei uma discussão, não é? Um professor com 80 e poucos anos da Universidade de Coimbra e que fundou a cadeira de Teoria da Literatura em Portugal e formou essa escola, que é uma escola ao mesmo tempo teórica e histórica, né? Então ele para mim é o grande interlocutor assim dos trabalhos que eu venho desenvolvendo. E eu questiono isso, né, esse conceito antropológico de literatura, porque ele destemporaliza os fenômenos e, na medida em que ele faz isso, ele também empobrece a experiência presente que se pode fazer de um determinado objeto, né? E eu acho que esse é o ponto central da minha tese doutoral. Por isso o título dela, Materialidade e Contingência, não é? Se afastando do que seria a ideia de texto em sentido bartesiano, ou semiótico, linguístico, estruturalista, você pode adjetivar como quiser, não é? A ideia de texto prevê precisamente um programa interpretativo em que eu estou diante de um objeto e eu vou traduzir esse objeto numa outra linguagem. Esse é o processo de produção de sentido. Por isso cada um vai ter a sua interpretação, por isso o autor precisa morrer para que os leitores se apoderem dos textos e por aí vai. Não é? É uma grande forma de desprezar a história, no fundo. E a ideia de materialidade, para mim, se associa à possibilidade de produzir enunciados mais ou melhor ancorados na história do que a ideia da pura interpretação circulando livremente, sei lá, socialmente ainda assim, na minha cabeça, ou na cabeça de pessoas, de comunidades, leitores e por aí vai, entende? Com a materialidade eu tenho algo mais sólido para poder pensar os fenômenos literários. E a ideia de contingência é o outro parzinho da coisa, né? O outro parzinho. Dentro do par é o outro elemento do par, que é se opondo a um programa de interpretação como identificação de sentido, identificação da forma do poema, identificação de possibilidades semânticas, o que eu tenho é a aleatoriedade da pura experiência, sabe? Eu estou diante de um poema, eu posso fazer várias coisas com ele. Eu posso não simplesmente interpretá-lo, posso decorá-lo, posso lê-lo, posso deformá-lo, posso reescrevê-lo, posso criticá-lo, posso, como Bocage põe num dos sonetos obscenos dele, limpar a minha bunda com ele, posso fazer várias coisas com o poema, né? E não simplesmente entender o poema ou procurar fazer a minha leitura no sentido de um processo cognitivo que dá cabo da materialidade do texto. Isso é Deman que põe, né? Paul Deman coloca a leitura como esse processo que erradica o texto original, né? E a contingência está aí para isso, para essa gama de possibilidades que eu tenho quando eu encaro um texto ou qualquer objeto, fenômeno cultural, né? No fundo. Eu não sei, você quer fazer uma pausa agora para uma intervenção ou Não, estou pontuar achando muito alguma coisa que pode ser interessante. interessante? Até essa questão da historicidade do conceito de literatura, né? Uma questão que eu trabalhei no mestrado, inclusive. Ah, Só que legal. o meu referencial era o Foucault, né? E como Aham.
que há um nascimento da literatura e o seu fim próximo também, né? Talvez a literatura já tenha até morrido. Queria saber o que você acha disso. Uma vez que ela nasceu, Eu gosto da... o que é a Aham. literatura hoje? Eu gosto dessa questão também, né? Quando tem um texto de um teórico crítico e teórico alemão, Hans Ulrich Gumbrecht, que é uma vaca sagrada no Brasil, né? Por conta da amizade dele com o Costa Lima, que também é um grande intelectual no Brasil, também muito bem visto. E ele tem um texto, acho que do início dos anos 90, sobre a função da literatura dentro da sociedade burguesa. Não é? Isso é uma questão que vários teóricos alemães estavam discutindo na altura. E, segundo essa tese, se a gente restringir o conceito de literatura precisamente à função que desempenhava nesse contexto, então a literatura sumiu, né? Quando a gente para pensar que a literatura tinha um papel formativo, ilustrativo, exemplar, como a gente ainda vê em muita crítica do século XIX, esse poema é imoral, ou o autor quis dizer tal coisa. Não, a intenção verdadeira do autor era essa. Quer dizer, a gente reconstrói essas autoridades, né, do autor para poder delimitar o campo de significação e dar um uso particular à literatura. Mas aí, quando a gente se pergunta pelo uso da literatura hoje, o que a gente tem é uma espécie de programa burguês decadente, sabe? Em que eu uso a literatura para me exprimir. Eu digo, poxa, tem psicólogos para isso, tem terapia para isso, né? Ou quando a gente entra ainda num programa modernista de literatura e a gente passa a pensar em possibilidades formais, a gente tem de reconhecer que existe também uma espécie de limiar para a experimentação. Existe tanto o lugar da experimentação contra as formas canônicas, né? Nomeadamente os modernistas do início do século XX estavam se opondo a uma tradição literária burguesa do século XIX, quando você consegue recuar muito à metade do século XVIII. Antes disso, o funcionamento era muito distinto, né? E os modernistas estavam se opondo a isso, mas isso também tem um prazo de validade, sabe? Não adianta você reescrever peças à maneira de Beckett hoje. O contexto é outro, entende? Quando muito, a gente tem um campo novo de experimentação que diz respeito à multimedialidade, não é? Narrativa eletrônica, a experimentação entre formas mistas, não é? Alavancadas por conta da complexidade dos meios eletrônicos, de qualquer modo. E tem também experiências são muito interessantes de remediação, não é? Esse é um outro conceito de comunicação que diz respeito a como um meio novo é introduzido e provoca modificações no meio anterior. Ou seja, a literatura feita de papel imitando certa dinâmica que a gente veria em textos eletrônicos, por exemplo, na hora de fazer escolhas sobre como o texto deve prosseguir, ou na hora de manipular mesmo o volume para a gente poder ler de outro modo. Tem coisas muito interessantes acontecendo nesse sentido, né? Mas aí a pergunta, novamente, tudo bem, a gente tem a forma da literatura hoje, a gente tem a tradição da literatura hoje, a gente tem até alguns usos da literatura que se assemelham, não é? Mas a gente tem a função propriamente social em larga escala, sabe? Quando a gente para pensar no romance do século XIX, ele devia ilustrar comportamentos. Quem é que ilustra comportamentos hoje? São as novelas na TV, são as séries, sabe, tudo isso que ensina a gente a desejar e como desejar especificamente e como se portar relativamente ao nosso desejo. Agora, se esse é o papel que a literatura escrita, a escrita em geral, hoje tem, seria preciso estatística para confirmar esse tipo de hipótese, e a estatística jamais ia confirmar isso. Quantos livros um ocidental, em média, leu no ano passado, comparado a quantos programas de TV ele viu? E aí, quando a gente passa para o caso do Brasil, que ainda é um país que está aprendendo a ler, querendo ou não, é muito complicado, né? Pensar uma função social da literatura. E aí sim, a gente tem de encarar que a literatura nasceu num determinado ponto como parte de um programa burguês de formação
do sujeito, do indivíduo, e morreu com a morte desse mesmo indivíduo burguês, né, na sociedade de massas atual. E, ao mesmo tempo, isso faz com que a gente pense o que é que existia antes da literatura burguesa. Entende? Todos os poemas, tudo aquilo, como é que aquilo funcionava em outra sociedade, né? Isso é outra questão que eu tento... eu e outras pessoas têm muita pesquisa sobre isso, né? A gente tenta formular ou reformular, melhor dizendo, a cada vez. E como é que fica o caso do Camões especificamente nisso? Então, Camões é muito interessante porque por várias razões. Primeiro, ele é central no cânone. Se existe um conceito de literatura universal, se existe um conceito de literatura portuguesa ou literatura em língua portuguesa a que a gente deva, ou relativamente ao qual a gente especifica essa universalidade do conceito de literatura, aquele português ou aquilo textualmente em língua portuguesa que manifestaria essencialmente os predicados do conceito de literatura seria Camões. É claro que a gente tem outros. Não é? Ninguém vai negar que Machado de Assis seja grande literatura, ninguém vai pensar nisso sequer. Né? O que eu acabei de formular é absurdo. E, entre outros. Não é? Mas Camões é interessante porque, de uma perspectiva histórica, né, ele é o divisor de águas para o conceito de literatura em língua portuguesa. Antes disso, você tem trovadores em galego que a gente mal estuda, tem os contemporâneos de Camões, que a gente, em geral, despreza, não é? E tem os que vêm depois de Camões, que, quando são bons, são imitadores de Camões ou Gregório de Matos. Né? Acho que, em língua portuguesa, o nosso cânone é bem enxuto. Então, você pegar Camões para discutir isso é você se tornar capaz de tecer uma série de provocações, tanto a história da literatura como a própria teoria da literatura. O Aguiar e Silva, de que eu falei há um pouquinho, lançou recentemente um livro de ensaios dele. Ele tem essas duas grandes contribuições. Primeiro, ele começa e ele escreve um manual assim, eu não sei se tem aqui do meu lado, um manual de teoria da literatura, grande assim, enorme. Todo mundo, ou quase todo mundo que passou por letras, se foi pelo menos há 15 anos, viu esse manual, lidou com esse manual. Não é? E que está traduzido também para o espanhol, é usado em universidades na América Espanhola e também na Espanha. O Aguiar e Silva tem essa contribuição à teoria da literatura e à crítica camoniana. Né? Ele é um dos principais camonistas ainda vivos hoje e uma das principais figuras ligadas ao Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos, do qual eu também sou membro. Né? E usar Camões é provocar assim muitas famílias, entende? É você brincar ali com um negócio que é partilhado por muita gente. E é muito importante, nesse sentido, você também fazer o seguinte. Quando eu disse que ia discutir Camões, as pessoas todas disseram, mas por quê? Camões já foi todo estudado. Não tem uma frase ali que esteja sem estudo, sem alguém aplicado aquilo. Mas o fato é que, no processo de canonização de objetos culturais, qual é a outra palavra para isso? Tem uma outra palavra que cai muito melhor do que um objeto cultural agora. De qualquer modo, nesse processo de canonização, a história acaba se sedimentando de tal modo que um crítico, para poder ingressar nessa família crítica, precisa corroborar sempre o crítico anterior. E esse é outro aspecto do programa de identificação que perpassa toda a crítica literária, talvez toda a história literária hoje. Né? Eu preciso acatar o crítico anterior, sempre porque é autoridade, e complementá-lo, né? Na forma do argumento, sim, mas isso também. E isso vai sempre reforçando a premissa. Não é? A premissa sobre a literatura nunca é colocada em causa. Você pode criticar muita coisa dentro dela. Será isso literatura? Mas você nunca diz, mas o que diabos é literatura? Para que eu possa qualificar sequer alguma coisa como literatura. E a mesma lógica se aplica aos estudos camonianos. Você começa com determinada forma de ver Camões, e todo mundo que vem depois discutir isso
vai necessariamente corroborar você, mesmo quando está criticando você. E é uma coisa que aconteceu a toda a crítica camoniana desde o final do século XIX. Sabe, quem vai colocar em causa, sei lá, Mendes dos Remédios, que é um historiador, ou Teófilo Braga, quem vai realmente querer levantar isso? Há outros críticos mais importantes, Fidelino Figueiredo, que é uma autoridade aí por conta da crítica que faz entre história e estética. Ninguém entende. E então a aposta seria justamente essa: procurar desfazer essas camadas de interpretação e ossificação dos conceitos para tentar reconstruir um Camões diferente, né? Para tentar reconstruir um Camões que seja estranho ao meu tempo. Sabe, não o Camões que eu vou conseguir identificar segundo as regrinhas escolares, né? O que é o renascimento em literatura? É o culto da beleza da mulher amada, é a pureza, é a purificação do desejo, sabe? Sem essa brincadeira, o que é que sobra? Né? Ou pelo melhor, não o que sobra, mas o que é que se tem aí que seja diferente hoje para a gente poder ainda fazer algo da literatura, né? Do contrário, ela entra num circuito de repetição. E eu acho que a ideia básica é essa. A ideia básica que passa do meu doutorado e da crítica ao programa de identificação e abertura, multiplicidade de experiência para a crítica histórica da figura de Camões, né? Tem sido isso. E pensando a importância da literatura portuguesa num contexto mais amplo da literatura europeia, como que você vê isso? Tem um dos meus primeiros trabalhos, quando eu estava retomando a minha vinculação com Camões, é sobre um epíteto que os Lusíadas recebeu, né? A epopeia do comércio. E esse foi o primeiro impacto de Camões na literatura europeia. Na verdade, deve ter sido o segundo, porque Camões foi traduzido para o espanhol quase imediatamente, os Lusíadas, né? Porque naquele contexto, os Lusíadas acabavam sendo também um elogio à Espanha, na medida em que Portugal estava dentro da União Ibérica, né? Qualquer português era necessariamente um espanhol, então aquilo era maravilhoso por conta disso. Mas no século XVII, acho eu, quase às vésperas, eu tenho que me situar melhor, porque eu sou péssimo com datas. Quase às vésperas da independência americana, Camões foi traduzido para o inglês por um camarada chamado Julius Mickle. A tradução, assim, é rica, porque você vê muito bem como a história determina isso, sabe? Não existe a tradução do texto puro, um interesse histórico muito claro em certas coisas. Por exemplo, uma leitura que no século XVI funcionava de um jeito, que é o fato de o Vasco da Gama ter aparecido dentro de um quadro negociando a própria liberdade, em vez de guerrear como bom português que ele era, ele aparece lá trocando ou se resgatando em troca de produtos mesmo, de mercadorias, né? Isso é ofensivo porque o dinheiro é sujo, porque a mercadoria é tal. O que vale é você levar a fé, o império, tal, o esclarecimento, né, por meio do povo português, mas não a troca necessariamente. A troca é só um apoio na teoria política deles, né, na ideologia, no fundo, do imperialismo português de 500. E quando Gama faz isso, Camões está fazendo uma crítica do Gama, e isso se associa ao conjunto de críticas que o poeta faz à mercadoria. Então, você chamar os Lusíadas de epopeia do comércio é um negócio muito curioso, porque tudo que os Lusíadas se pode dizer dos Lusíadas é que é também uma grande crítica ao comércio. E, no entanto, comércio tem dois sentidos, né? Comércio como troca geral social, não é? Comércio é sinônimo de globalização, e comércio como troca econômica. E no Mico há essa transição do epopeia do comércio como epopeia da coletivização, globalização do mundo, mas também o elogio à troca econômica. Quando você vai ver, o Mico está associado
há um grupo que também... você tinha um sistema de subscrições literárias, né, para se produzir um livro, e uma espécie de mecenato em que você pedia o apoio de uma pessoa principal. E a pessoa principal, agora eu esqueci o nome dela, mas ela fazia mesmo parte do mesmo circuito do Adam Smith. E eram pessoas que estavam tentando alimentar certas ideias liberais e que eram favoráveis, no fundo, à independência americana. Então, quando você vê todos os fatores sendo conjugados ali, naquela tradução, você entende a história de uma outra forma, sabe? Você começa a se perguntar o que é que eu estou fazendo aqui também a isso, absorvendo isso. E, bom, a importância de Camões foi variando. Nesse contexto, se tornou uma figura importante, mas ainda assim menor. E da literatura portuguesa em geral, o que eu sei é que Machado de Assis e Saramago são muito apreciados hoje. Fernando Pessoa também foi uma figura assim digna de muitos ensaios, sobretudo de filósofos franceses, não é, por conta da ideia de heteronímia. E tem mais uma coisa, peraí. Me deu um branco aqui no que eu estava pensando, eu acho. Comecei com a linha aqui e faltou. Você estava falando já chegando no século XX agora. Mas eu estava pensando, o impacto que a literatura portuguesa tem... Ah, sim, eu lembrei de uma coisa. Mas ainda assim, a gente sabe que o autor mais lido é Paulo Coelho, não é? Essa é a real. É mais fácil você encontrar volumes de Paulo Coelho numa livraria aleatória alemã, por exemplo, do que uma tradução do Camões. E isso é um pouco apavorante, de fato, né? Mas eu digo isso da literatura em língua portuguesa, né? Quanto ao impacto que tem na história, também há histórias assim muito particulares de autores que leram Camões, por exemplo, a crítica alemã, acho que um dos Schlegel diz que em Camões você encontra toda a humanidade. Qualquer coisa assim, sabe? A ideia de que na obra de Camões você poderia encontrar tudo aquilo que poderia se passar na humanidade, todas as situações possíveis. E aí você também começa a pensar a influência que as traduções de Camões tiveram na formação do romantismo inglês. Eu estou falando do contexto do final do século XVII, não é? E também na construção do romantismo alemão. Muito do romantismo diz respeito a essa reabsorção ou releitura de poetas do século XVI espanhol, ibérico no geral, portanto português também, e anteriores, não é? Como Petrarca, Dante não muito, mas sobretudo Petrarca. Então toda essa história de influências, ela é bem traçada assim, mas dizer Camões é um clássico no nível mundial, bom, a gente até quer que seja, mas eu não estou vendo muita gente olhando para o Camões assim, né? Hoje a ideia de literatura mundial é basicamente literatura produzida em língua inglesa. E aí é complicado. Entendi. Mesmo Goethe, mesmo o Dante que você se referiu, hoje em dia você acha que não são tão valorizados assim? Cervantes. Bom, todos esses são, sim, Cervantes, Goethe, Petrarca também, mas e vão ter inequivocamente o estatuto de literatura clássica, né, de clássicos da literatura mundial. A própria ideia de literatura mundial é uma ideia alemã, no fundo, de uma cultura global. Mas eu me pergunto se isso é efetivo, se essas leituras que são feitas hoje servem para alguma coisa, se elas têm algum lugar no mundo que não demonstrar, ou pelo menos no geral, eu não digo que seja simplesmente a regra, mas o fato é que a cultura hoje é um produto
venal como qualquer outro, e cultura também assinala a distinção social. Então, eu realmente me pergunto se os usos que a literatura tem, a literatura mundial, são usos propriamente literários, ou se tudo aquilo que a gente chama de canônico hoje não é simplesmente parte de um mercado cultural. Mas, é claro, isso não tira a importância de Dante, Goethe, Petrarca e quem seja para a literatura, e mais, para a história literária. Acho que se a gente puser essa questão dessa forma, ou seja, qual é o impacto desses autores para a constituição de uma literatura mundial ao longo da história, não é? Como um circuito de influências, é todo, não é? Por exemplo, uma das coisas que eu tenho discutido bastante, ou uma das coisas com que eu trabalhei bastante, foram os ensaios de Dante, vamos chamar de ensaios, olha só, os escritos de Dante sobre literatura vernácula e sobre língua. E os comentários também à própria obra, como no Vita Nova e por aí vai. No fundo, esses comentários e esses textos colocam uma série de preceitos que vão ser aplicados e reproduzidos sucessivamente. Então, a pergunta não é que tipo de escritor foi influenciado pelos poemas de Dante, mas quantos não seguiram precisamente essa linha que foi constituída com Dante lá no começo em relação às práticas de produção, né? No nível das práticas de produção, Dante, Petrarca, Cervantes, sobretudo, também, na constituição de um certo tipo de novela, tiveram impacto estrutural que reverberou, não é? Em virtude de influenciar essas práticas de produção. Agora, quando eu penso nessas práticas de produção, Camões é muito pequeno nesse universo. Isso é verdade, né? Quantos autores se diriam camonianos depois de Camões que estejam fora do quadro da literatura ibérica? Eu acho que... Eu não sei, como eu tenho estudado Camões nos últimos anos e eu não estou vendo isso, né? Se outras pessoas quiserem tentar construir esse argumento dessa forma para valorizar o produto nacional ou a língua portuguesa, que é linda e maravilhosa e tal, tudo bem, mas não tem. O fato é, nossa literatura não tem esse impacto. Até porque o nosso, como é que eu digo? O imperialismo luso fracassou, né? De uma perspectiva cultural, junto com a derrocada econômica e política de Portugal, também a cultura veio abaixo. Do contrário, eu imagino que sim, Camões estaria bem assim, localizado. E o Mensagem do Fernando Pessoa? Ele tem algo assim, de resgatar como que ele chama? O Quinto Império, né? Tem algo assim? Ah, isso é legal, isso aí é bem legal, sabe? Eu gosto tanto de Pessoa como do padre Antônio Vieira, que fazia uma tal ideia do que seria Portugal, que simplesmente... Isso requer uma fé no coletivo muito grande. Eu acho que é um tipo de crença, tanto na nação, quanto na língua, quanto em tudo, que a gente não consegue ter hoje, né? Eu vou começar com um comentário sobre Vieira. Então, essa coisa do Quinto Império, né? Tudo começa lá com o desaparecimento de Dom Sebastião. Dom Sebastião desaparece e, em virtude de tudo que desaparece e não aparece morto, fica prometido o seu retorno. Antes disso, já havia lendas sobre esse imperador secreto que restituiria a paz do mundo europeu, não é? E aí você tem a pormenorização disso, a especificação disso em Dom Sebastião depois do desaparecimento dele. E aí você tem isso, sebastianismo puro e simples. E você tem as variações progressivamente espiritualizadas de sebastianismo, uma das quais o padre Antônio Vieira. Então, o Quinto Império deveria ser firmado, né, com Portugal à frente, o mundo estaria reunido, globalizado, não é, porque Portugal foi essa potência uma hora, e de algum modo o reino de Deus viria.
Essa é a ideia básica para Antônio Vieira. O reino de Deus através da influência portuguesa sobre os costumes dos povos. Só que, para que isso fosse realizado, precisava haver um rei que capitaneasse tudo. E o rei para o qual, acho que era o Dom João V, agora não consigo lembrar exatamente, ou era o Dom Manuel. Qualquer um desses, eu tenho de revisar isso exatamente. O rei morreu. Mas e aí, como faz com o rei morto? Isso já quando da restauração, né? O rei morreu. O que é que se faz? O rei vai ressuscitar, só pode. Então, a ideia básica era de que o rei ressuscitaria para poder concretizar a profecia, ou as profecias relativas ao Quinto Império, sabe? Uau! Que tipo de pessoa hoje acreditaria numa coisa dessas? Eu acho que nem pessoas realmente religiosas hoje em dia conseguiriam propor qualquer coisa assim, num tal grau de absurdidade a respeito de qualquer coisa envolvendo Deus ou a manifestação do reino de Deus, sabe? Então, você tem que ter uma fé muito grande na sua coletividade para isso. E a narrativa de Fernando Pessoa, que é justamente uma narrativa muito dependente da de Antônio Vieira, começa aí. Fernando Pessoa disse que estava entre duas línguas, né? Entre o inglês que ele vinha praticando desde a infância dele na África do Sul e a língua portuguesa com que ele estava se reatando no retorno a Portugal. E aí ele disse que ele estava em dúvida sobre qual era o idioma dele, tal. E ele, numa leitura de Padre Antônio Vieira, começou a chorar e decidiu que a língua portuguesa era a pátria dele. E aí, é claro, essa narrativa é uma ficção, sabe? Que contextos específicos ele deve ter vivido, eu não sei, ninguém sabe, mas claramente esse elogio tem um ar ficcional. E depois disso tem a coisa do Quinto Império, de fato, e na crítica literária que Fernando Pessoa praticou, não somente no poema Mensagem, que isso aparece muito claramente, mas na crítica literária, ele também acreditava no Quinto Império português, não um império visto através das suas estruturas de poder, não é? Como a corte, como o domínio das rotas comerciais, nada disso, mas um império intelectual, segundo o qual Portugal pariria os maiores gênios, porque a nossa língua era propícia a isso. Bom, de fato, um dos maiores gênios da língua portuguesa e que alcançou um estatuto global é Fernando Pessoa. O resto é difícil de engolir, né? A produção acadêmica, por exemplo, no Brasil, tem uma história muito recente. A influência do Brasil no estrangeiro, de uma perspectiva acadêmica mínima. A gente é um país que estava ocupando até hoje, eu acho, o lugar de quem consome, de quem importa cultura, de quem importa referenciais teóricos, não é? Então, complicada a profecia do Pessoa também. Uhum. Certo. Bom, Matheus, eu tenho uma última pergunta para fazer, que é sobre... Eu fiquei pensando aqui num autor que eu gosto, que é o Blanchot. Ele escreve que depois da Segunda Guerra Mundial não caberia mais perguntar o que é a literatura, mas sim como a literatura é possível depois da Segunda Guerra, né? Talvez ele estivesse pensando ali em alguém como Primo Levi, esse tipo de literatura de testemunho, que já não é mais propriamente literatura no outro sentido, mas um testemunho das ruínas, né? Quer saber o que você acha sobre a possibilidade da literatura no mundo de hoje. Eu também lembro muito Adorno nesse ponto. Eu estudei também um pouco, bastante e um pouco Adorno. E ele também diz que não se escrevem poemas após Auschwitz. E o sentido talvez não seja o mesmo de se perguntar o que é literatura, ou seja, desprezar o questionamento acadêmico da literatura, nesse caso, e Blanchot, eu não conheço muito Blanchot, mas ele é um desses críticos que está dentro da academia e que é lido hoje,
mas que tem ideias muito fora da casinha, até onde eu sei. E então isso seria uma crítica a essa forma acadêmica de olhar literatura, não é? E a pergunta sobre como é possível literatura hoje, no fundo, é a pergunta fundamental da crítica. Como é possível qualquer manifestação cultural? Quais são as condições em que isso se dá? Qual é a legitimidade da existência desses objetos que a gente chama de literários, não é? Qual é a legitimidade disso tudo? Eu acho que é essa pergunta, como é possível? E eu precisaria, claro, conhecer melhor o texto a que você se refere para poder fazer uma imagem mais específica e poder elaborar uma resposta mais específica. Mas aí eu posso associar isso novamente à questão que a Adorno coloca. Como é possível poesia lírica após Auschwitz? Né? Que tipo de experiência, ou mesmo Benjamin, que tipo de experiência resta que eu possa verbalizar e isso faça sentido no mundo? Eu não sei. Eu não consigo opinar sequer. Eu consigo ver vários pontos em que muitas práticas tendem a procurar dar um espaço, uma voz para minorias. Isso aí, a literatura produzida por minorias vem se tornando cada vez mais importante, vem ocupando não o lugar marginal relativamente ao cânone que ainda tinha na academia, sei lá, até os anos 70, 80, mas vem se tornando uma preocupação de gerações e gerações de professores e alunos, a literatura produzida por minorias. E, ao mesmo tempo, a gente ainda tem os hipertécnicos e, é claro, aquele grupo humano que não vai poder falar em nome de ninguém, supostamente, né? Que é o homem branco ocidental de classe média que não tem exatamente como se situar, senão como observador dos outros fenômenos, né? Nunca vai ter um lugar que possa... nunca vai ter uma experiência legítima a partir do conceito, pelo menos, ou pelo prisma do lugar de fala dele. Essas são duas tendências, de fato, sabe? Eu tenho visto... Existe muita literatura experimental, sobretudo nesse meio eletrônico, e elas não vão lidar necessariamente com questões identitárias. Eventualmente, há pessoas que vão associar esses experimentos a questões de identidade. Eu penso, por exemplo, Joanna Drucker, mas isso é outra coisa, é uma artista, ela faz livros de artista. Catherine Hales também tem um trabalho importante em que ela associa a carreira dela, o progresso dela com respeito à computação, à literatura e à crítica, e ela tenta transformar isso num romance autobiográfico. É interessante ver isso, mas também não tem muito impacto, é uma coisa muito específica para poder falar em nome de mulheres que se envolvem com computadores e com literatura, eventualmente. Mas, assim, o conceito de literatura, como a gente tinha antes, de proposição de modos de comportamento, de ensinar a desejar, de ensinar a esperar ou ensinar o senso de coletividade, isso morreu. E o que a gente tem hoje nessa literatura que visa exprimir algo da experiência das minorias, ela serve para reforçar o lugar das minorias na sociedade. Não reforçar o lugar simplesmente minoritário e excluído, né? Mas para dar uma voz. E aí, nesse sentido, a gente até pode pensar que existe um novo uso sendo dado à literatura hoje, não é? Um fenômeno muito engraçado é que os alunos têm cobrado dos professores esse tipo de trabalho com obras produzidas por minorias e visando as categorias solicitadas por esses objetos, em vez de a gente olhar para o livro de uma perspectiva teórica europeia, vamos chamar assim, ou clássico tradicional. E isso é estranho dentro do conceito anterior de literatura. Isso é estranho para alguns professores que são de outra geração, que cresceram e se desenvolveram com outro conceito de literatura, ainda reproduzindo, né, os fundamentos da coisa. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos professores abertos a isso, professores com a carreira já bem construída e versada no programa anterior, mas que também tem alavancado isso, não é? A literatura produzida por minorias.
Isso é muito interessante porque, sim, nesse ponto a gente tem de conceder, não se trata simplesmente da morte de um fenômeno literário, mas de sua morte e seu ressurgimento. A minha pergunta seria se a literatura consegue dar melhor expressão e maior representatividade, já que essa é a finalidade dela, do que outros meios. E uma outra coisa que é a pergunta também, uma pergunta a ser feita, é o que é que se torna propriamente literário quando os conteúdos veiculados estão em primeiro plano? Então, a gente precisaria distinguir dentro dessas manifestações, também hoje realizadas, não somente como os conteúdos podem ser representados, mas como essa representação pode ser entendida como sendo literária. E aí isso faria uma grande diferença entre uma... É que é difícil colocar isso, boa literatura e má literatura, ou uma literatura que, visando dar expressão a determinadas questões ou pautas, ainda consegue dialogar com a tradição, em vez de simplesmente capitular da tradição e regredir, que é uma coisa que se diz, a um modelo narrativo ou expressivo anterior, sabe, ao modernismo, que já criticou precisamente o fato de que as formas ossificadas carregam consigo expectativas sociais, né? Por exemplo, quando você escreve um soneto, você não está simplesmente escrevendo uma forma qualquer à sua disposição, mas você está dando está dando a sua profissão num determinado credo, sabe? Você tá subscrevendo um programa cultural que pode ser associado às elites, que pode ser associado à tradição e por aí vai. E aí, quando você produz literatura e você retoma formas antigas sem procurar ver nada de novo, a desconfiança que surge é precisamente essa. E aí tem um terceiro fenômeno que é, ou seja, essa literatura que visa dar representatividade tem uma questão conteudal importante, tem um problema que diz respeito à forma, não é? E, ou seja, questões formais específicas que a gente precisa para sustentar o diálogo entre essa literatura e a anterior literatura. E o terceiro problema, que é a literatura na arte de massas, ou na sociedade de massas, melhor dizendo. Romances de massa são extremamente estruturalmente idênticos. Existe um esquema narrativo básico que vai ser sempre reproduzido só modificando as figuras. Tanto faz se a gente está falando de uma questão amorosa ou se da busca por sei lá, para vencer Voldemort e por aí vai, sabe? Tanto faz. O esquema narrativo vai ser sempre o mesmo, né? E aí a pergunta seria, quando você quer dar expressão e representar minorias, quando você quer representar a particularidade, acho que essa é a pergunta, fica melhor colocada assim, né? Qual é a possibilidade hoje da literatura relativamente às experiências particulares desencadeadas ou que surgem, ou que a gente vê melhor depois da Segunda Guerra? Se trata disso, do que especificamente pode ser vivido, foi vivido e como a gente pode falar sobre isso. A pergunta é, de que modo essas formas podem fazer justiça à experiência particular das pessoas, em vez de ser simplesmente outro produto que vai ser igualmente consumido, né? Uma das coisas que acontece hoje muito comum, estou entrando muito nesse aspecto porque a gente tem a Segunda Guerra, a gente tem experiências sociais muito mais gerais ao longo dos anos 50, 60, 70, e hoje a gente vive uma fragmentação discursiva muito maior. A gente não tem nenhum universal discursivo para se pautar. A gente só tem o discurso, hoje, se a gente pode dizer discurso, das minorias. E aí a pergunta uma questão muito muito engraçada que surge, não é? É a coisa de usar o gênero neutro em língua portuguesa. Parece que não tem nada a ver com literatura, mas a gente começa a ver o funcionamento cultural aqui, que é, primeiro, de uma perspectiva linguística ou da linguística tradicional,
o masculino em língua portuguesa é neutro. Ele herda as formas do latim, do neutro, né? E você tentar fazer o uso de uma linguagem neutra hoje corre o risco de se transformar numa espécie de moeda de troca para gente esclarecida, mas que nem por isso deixa de ser preconceituosa, nem por isso move um dedo para mudar nada no mundo. Eu posso usar muito tranquilamente o gênero neutro, mas sabe porque os meus amiguinhos fazem isso, ou qualquer coisa assim, no Facebook sobretudo, mas nunca produzir um discurso relevante em qualquer outra situação que eu viva. Posso reduzir isso. Então, uma coisa que tem acontecido e que eu tenho visto muito frequentemente como é que eu posso dizer isso sem parecer um idiota? Porque é arriscado você falar dessas coisas sem parecer gravar, né? A coisa. A pergunta que eu faria é: será que esse tipo de transformação linguística realmente promove modificações estruturais profundas na sociedade? E aí essa seria a mesma pergunta para a literatura, entende? Será que você simplesmente representar conteúdos que sejam politicamente engajados, sem, no entanto, modificar as relações de compreensão, relações cognitivas mesmo? Eu leio um livro de um jeito e vou processar milhares de livros da mesma forma. Então, tanto faz se eu li um ou li 100, eu vou ler a mesma coisa. Será que isso produz realmente transformação? Produz algum tipo de consciência coletiva a respeito de problemas das minorias? Produz algum tipo de relevância social, se essa é a finalidade? Né? Porque quando a gente olha para a literatura hoje, diante dos outros meios de comunicação, diante da atividade nas redes sociais, sabe? Ela é nada. Ela é irrelevante. E aí outra pergunta se torna: o que é que se pode fazer dessa irrelevância hoje, né? Como é que é possível a irrelevância hoje existir e continuar existindo? Essa é outra pergunta. O que é que sustenta a nossa instituição de tal modo que possa ser produtivo para a sociedade como um todo? Né? Não sei, eu fui divagando aí pelo comentário. Muito bom, muito bom. Gostei muito da conversa, Matheus. Espero que o Valeu, Caio. pessoal que tenha assistido aí também tenha gostado. Eu costumo deixar os links aí, deve ter, não sei, academia.edu, alguma coisa assim, dos seus textos, para o pessoal poder ter acesso. Eu pedi só para você dizer uma última coisa, então, para a gente encerrar aí a conversa, agradecendo muito sua presença aqui, participar do canal. Eu agradeço a oportunidade de novo. Se você quiser dizer alguma última coisa. Uma última coisa. Ah, tá. Eu vinha pensando nisso quando a gente combinou de falar, e eu penso no geral, no quadro das intervenções que eu faço e penso no meu próprio trabalho como acadêmico, e também vejo isso nos outros acadêmicos. Hoje a gente vive um quadro em que a academia está sob a mira das sociedades, de uma sociedade. Quando eu digo da sociedade, eu não quero dizer a sociedade como um todo, eu falo de uma sociedade específica, que é a força política dos conservadores, né? Portanto, quem está no poder. E hoje a gente está sob a mira, os estudos literários, as humanidades em geral, e que tipo de resposta a gente pode dar ou como a gente pode simplesmente agir nesse contexto. Que tipo de ação se pode esperar do trabalho acadêmico? Que tipo de praxis se espera? E essa é uma pergunta que eu venho me fazendo e que eu faço também, e que eu procuro colocar em prática no meu trabalho acadêmico. Tudo isso é como criticar o mundo, no fundo, para pensar o mundo de outro modo. E aí eu lembro, eu acho que é Habermas que diz que a função das humanidades hoje é muito mais produzir complexidade, é muito mais produzir perguntas do que procurar soluções. Então, toda essa narrativa sobre literatura, tudo isso que visa legitimar alguma coisa, acaba sendo menos importante do que a pergunta pelas condições radicais de legitimidade. Para que serve isso hoje? Por que a gente faz? Qual é o espaço que eu tenho como acadêmico
hoje. E é por isso que eu elogiei muito e fiquei muito admirado mesmo, porque eu fiquei muito admirado do seu trabalho, não é? Porque faz a ponte entre o discurso acadêmico interno, o que as pessoas estão produzindo, e a divulgação, tanto para outros acadêmicos, provavelmente essa é uma linguagem que só a gente vai entender bem a fundo, mas também para o interesse geral de pessoas que não têm acesso direto à academia, que não vão estar presenciando reuniões de grupos de pesquisa, não vão participar de bancas de defesa, mas que vão ter oportunidade de ver um pouco disso, né? E no fundo isso diz respeito a contribuir com a complexidade das questões que se colocam no plano social geral. Eu acho um trabalho muito, muito importante, e eu acho que ele também diz respeito a isso, a colocar problemas e divulgar problemas. Muito obrigado, Matheus. A ideia aqui do canal é essa mesmo, e espero que seja assistido aí por pessoas que depois possam comentar e interagir com a gente, né? Para a conversa não se encerrar aqui. Então agradeço muito sua presença e agradeço. Assistiu também. Fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.